Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos construir o layout mais importante da história do web design. Okay? Então hoje a gente vai aprender aquilo que se acostumou a chamar de layout do cálice sagrado, né? Uma referência às lendas, né? E às histórias de que muito se buscou uma relíquia chamada cálice sagrado, que seria uma referência ao cálice usado por Jesus Cristo durante a ceia, né? E costuma-se usar esse termo para se indicar coisas que são muito buscadas e que raramente são encontradas, né? E esse layout que a gente vai aprender a fazer aqui se popularizou como sendo o layout Holy Grail ou cálice sagrado, por ser realmente muito difícil de se alcançar usando HTML e CSS, pelo menos até a criação da especificação Flex. E hoje a gente vai usar Flex para conseguir criar o nosso layout Holy Grail com algumas coisas a mais, né? A gente vai usar uma mentalidade mobile first também, então a gente vai desenvolver primeiro para dispositivos pequenos, né? Móveis, e depois, quando ele se ajustar a um tamanho maior, responsivo, né, ele vai atender a esse layout, né? Então, o que seria esse layout específico? Então, eu vou mostrar minha tela aqui para vocês. Esse layout específico, né, esse Holy Grail, seria um layout onde a gente tem um cabeçalho, né? Então, tem uma primeira área de cabeçalho. Eu tenho uma última área embaixo de rodapé e eu tenho uma área central, que aqui está em cinza claro, né, que contém todo o meu conteúdo, né? E aí o nosso conteúdo principal ele vai ocupar o máximo de espaço possível, mas não vai impedir que a gente tenha conteúdos laterais, como um menu com opções de links para navegação, ou aqui um conteúdo secundário, que pode ser uma propaganda ou qualquer outra coisa adicional que você queira no seu site, né? E a gente quer, né, que esse design sempre ocupe a altura disponível para ele, então mesmo que eu tenha pouco conteúdo aqui, né, se sobrar a janela, né, eu quero que o meu rodapé ele vá até o final e que esses elementos ocupem esse espaço, né? E se o meu conteúdo principal ele for alto, né, mas o meu menu for pequenininho, por exemplo, né, eu não quero que esse elemento aqui termine antes, né, e fique com tamanhos diferentes. Eu quero que essa área toda aqui ela seja preenchida com um elemento que está aqui da mesma maneira, esta área aqui. E o contrário também tem que ser verdade, né? Se, por exemplo, eu tiver pouco conteúdo aqui, mas eu tiver um menu maior, esse espaço aqui ele tem que ser ocupado pelo conteúdo. Isso aqui é bem difícil de conseguir sem a utilização da especificação Flex, que por sorte hoje a gente já tem com uma certa maturidade, pode usar isso aqui com tranquilidade dos nossos layouts. Quando a gente fala de responsividade, isso aqui vai ficar bem ruim se a gente olhar num dispositivo que tem uma largura bem pequena, né? Por exemplo, digamos que ele só tem a largura para exibir o menu, como é que eu vou fazer para exibir o restante, né? Então a gente quer deixar também esse nosso layout responsivo, de forma que se a minha viewport for pequena, eu quero que os nossos elementos que aqui estão de conteúdo, né? Esse espaço aqui que está na vertical, ele seja alinhado aqui na horizontal, na vertical, ok? Então eu tenho uma mudança, né? Caso eu esteja falando aqui de mobile, né? De viewports pequenas, eu vou ter um eixo principal aqui vertical, né? E caso eu tenha telas maiores, eu vou ter um eixo principal aqui horizontal, ok? Então é mais ou menos isso aqui que a gente quer atingir, ok? Então vamos começar a criar aqui a nossa página, né? Então perceba que a gente não tem nada
E a gente tem aqui uma página bem simples, ela está fazendo referência a um estilo, também não temos nada aqui no estilo. E a gente vai começar com a nossa marcação, tá? Nós vamos buscar usar aqui uma marcação semântica, tá? Então, a gente vai tentar usar, em vez de usar divs, né? Quando possível, a gente vai tentar usar um elemento de bloco semântico para fazer o mesmo comportamento que o div, mas semanticamente correto, né? Então, para fazer o cabeçalho, aqui, né? Eu vou usar a tag header. A header é uma div normal, só que ela te dá a possibilidade de que um leitor de tela entenda que isso aqui é um cabeçalho. Tá? Eu vou escrever aqui cabeçalho. A gente deve ter um primeiro elemento aparecendo lá. Ok? O próximo elemento do meu design é todo este conteúdo aqui ou este conteúdo aqui. Ok? Que é o mesmo, né? Então eu preciso, já que isso aqui vai ser um container flex, que ora vai estar na horizontal, ora vai estar na vertical, eu vou precisar aqui de um container, né? Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu não tenho uma semântica, então eu vou usar a div mesmo, tá? E para esse container, eu vou criar uma classe. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada HG, de Holy Grail, mas vocês podem usar o nome que vocês acharem melhor. HG conteúdo. E vou criar aqui, então, a minha div, né? Então, agora eu tenho uma div, né? Uma divisão chamada conteúdo. E depois, o meu terceiro elemento aqui é o nosso rodapé, né? Então, eu vou criar aqui usando mais uma tag semântica, a tag footer, que é também uma div, né? Só que com a semântica de rodapé. E agora eu tenho cabeçalho e rodapé e preciso aqui, nessa minha div de conteúdo, né? Colocar 3 elementos: menu, conteúdo principal e conteúdo secundário. O primeiro problema que a gente tem aqui é que eu não vou criar esses 3 na sequência que a gente está visualizando aqui. Por quê? Quando você tiver com o seu site sendo lido por um robô, como por exemplo do Google, né, para ranquear o seu site bem no Google, você precisa que este conteúdo aqui, que é mais importante em relação a essa página, ele apareça antes do menu, tá? Porque senão ele vai ter um peso reduzido por isso aqui. Então, na minha tag, né, eu quero que o conteúdo apareça primeiro e o menu apareça depois. Então, aqui na marcação, a gente vai fazer primeiro o conteúdo e depois o menu. E por último, o secundário. Tá? Então, para o conteúdo principal, a gente vai usar a tag semântica main. A gente só deve ter uma tag main em todo o nosso body. Tá? Então, escolham bem o local onde você vai colocar o seu conteúdo principal, porque isso vai fazer diferença lá na hora dos leitores de tela, né, dos robôs, entenderem o seu conteúdo. E aqui a gente pode escrever aqui, por exemplo, conteúdo principal, e ele passa a aparecer lá para a gente. Né? Percebam que todos eles sem estilização nenhuma. O próximo elemento que a gente tem é o menu, né? Então é esse elemento aqui. Esse elemento aqui, a gente vai usar a tag semântica nav. Então, toda vez que eu usar nav, eu tenho uma div que está indicando que aqui dentro eu tenho elementos de navegação. Links, né? Ok? Vou chamar de menu. E agora eu quero esse conteúdo secundário aqui, né? Que não diz respeito necessariamente ao conteúdo principal. Quando a gente tiver essa situação, eu posso usar o elemento semântico aside, que quer dizer periférico ou que está à margem, né? Um elemento marginal em relação ao conteúdo principal. E a gente vai escrever qualquer coisa aqui. Conteúdo secundário. E agora a gente tem elementos de blocos, né? Percebam que são todos divs, portanto eles são todos
colocados no documento como elementos de blocos, e a partir daqui a gente pode trabalhar a nossa estilização. A gente não vai mexer mais na marcação a não ser nisso, tá? Então eu vou ter um header, um footer e cercado por um container, né, chamado HG conteúdo, com essa classe, eu vou ter um main, um nav e um aside, ok? Um header, um footer, um main, um nav e um aside, ok? É isso que a gente vai ter. Então agora a gente vai começar a estilizar esse camarada aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma cor, mais ou menos como está aqui, né? Uma cor para esse fundo e uma cor diferente para o conteúdo principal. Então, como é que eu pego isto aqui, né? Que é o conteúdo todo. Esse está fácil, né? Eu tenho uma classe aqui que a gente já deixou preparada. Então, eu vou colocar ponto HG conteúdo. Vou colocar uma cor de fundo. Ele está com um cinza bem clarinho, né? Vou colocar aqui, por exemplo, este cinza aqui. E este outro elemento aqui, né? A gente também quer uma cor um pouquinho mais escura para ele. Então, eu vou vir aqui e dizer que, ó, como é que eu vou pegar esse elemento aqui? Eu não vou pegar todas as tags mains do documento, porque a gente pode acabar selecionando alguma coisa que a gente não quer. Mas eu quero pegar as tags main que são filhas de HG conteúdo. Aí fica bem mais específico, né? Como é que eu faço isso, né? Eu faço isso usando o combinador de filho, né? Então, eu digo que toda vez que eu tiver um main filho de alguém que tenha a classe HG conteúdo, aí sim eu quero que ela tenha uma cor de fundo, e aí eu vou colocar uma um pouquinho mais escura, e a gente tem exatamente esse comportamento, que é algo mais ou menos parecido com o que a gente tinha aqui, né? Ok? Então agora a gente pode começar a estilizar isso aqui, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essas margens, tá? Percebam que o documento ele tem algumas margens aqui, e essas margens fazem parte da folha de estilo do navegador. Então eu vou vir aqui em Body e vou remover essas margens. Margem 0, ok? Então agora eu já não tenho mais essas margens em volta do documento todo, tá? Percebam que aqui, margem, eu posso usar assim para definir todas as margens do documento. Eu posso usar dois números para definir as margens em cima e embaixo no primeiro número, na esquerda e na direita no segundo. Ou eu posso usar 4 números para indicar a de cima, a da direita, a de baixo e a da esquerda na sequência, tá? Neste momento, eu quero definir todas simultaneamente para 0. Então, retiramos aqui as nossas margens, ok? Então, o nosso documento não tem margem nenhuma. Tá começando já a se parecer com o que a gente quer aqui, né, na nossa versão mobile, porém, né, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer as duas coisas que a gente precisa fazer é garantir que o menu apareça antes do conteúdo principal e que o conteúdo principal ele use esse espaço para jogar sempre o rodapé lá para o final, né? Então, nós vamos começar a trabalhar com isso aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é dizer que o nosso body, né, a nossa página inteira é um flex container. Tá? Então, eu quero dizer que a minha página inteira, né, todos os filhos de body vão ser itens de um elemento flex. Então, o nosso body vai ser um container e header, div e footer vão ser itens desse container body. Tá? Então, eu vou pegar esse body aqui e vou dar para ele um display flex. Ok? Quando
quando eu configuro esse cara aqui como display flex, o que ele faz? Ele imediatamente já cria para a gente, né, um eixo principal que é horizontal, né? Esse é o padrão do flex. Obviamente a gente já vai mudar esse fluxo, né? Flex flow, para um fluxo em forma de coluna, ok? E aí a gente tem novamente aquele design parecido, tá? O que a gente quer agora? A gente quer dizer para ele, né, para este elemento aqui chamado, este elemento todo, né, ou todo esse espaço aqui, ó, que ele deve ocupar todo o espaço disponível para que o rodapé ele chegue na parte de baixo da tela, né, fique preso na parte inferior da tela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente vai mexer com a altura do documento, né, a gente precisa definir uma altura aqui para a body, tá? Então, eu vou vir aqui e vou definir um min height. Então, eu quero um tamanho mínimo para o corpo da minha tela. E aí a gente vai usar uma unidade, né? Eu não vou definir em pixels, porque a gente não sabe a altura da viewport do usuário. Eu consigo capturar a altura da viewport do usuário usando a unidade VH, Viewport Height. Tá? Então, se eu usar 100 VH, eu estou dizendo 100% da altura da viewport do usuário. Quando eu salvo aqui, nada acontece. Por que nada acontece? Porque eu defini o tamanho do corpo do texto, mas esses elementos não atingiram, né, do corpo da página, mas esses elementos ainda não atingiram esse tamanho. Como é que eu posso fazer para que esses itens, né, que agora são flex, eles ocupem esse espaço vazio, né? Eu vou fazer isso mudando a propriedade de flexibilidade dos itens. Então, qual é o item, né, que eu quero que cresça, né? É o meu div, né, que está em torno de todo esse conteúdo. Então eu vou pegar aquele nosso HG conteúdo, eu não vou misturar com essa estilização aqui, porque essa estilização a gente pode tirar depois, tá? Mas que esse item meu, esse HG conteúdo, ele ocupe todo o espaço disponível. Então lembra que essa é a maneira mais fácil de dizer para o elemento que ele deve ser flexível? Então, olha só, quando eu salvo, percebam que imediatamente o meu conteúdo ele passa, né, a minha div, né, ou seja, todo este elemento aqui, ó, ele passa a ocupar todo o espaço disponível na viewport, deixando o rodapé lá no finalzinho. Tá? Então isso aqui já faz para a gente uma boa parte do trabalho do que a gente precisa, né? Como o Flex ele facilita bastante o nosso trabalho, né? Agora, né, o que a gente precisa fazer aqui também é pegar esse menu aqui e levar ele para antes, né, do conteúdo principal. Eu preciso mudar a ordem, tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir pegar esse elemento menu aqui, que é esse nav, né? Então eu posso pegar todos os naves filhos de HG conteúdo, da mesma maneira que a gente já viu. E aí então vou colocar HG conteúdo maior nav. Então os filhos, os nav que são filhos de um elemento com a classe HG conteúdo. E nesse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... Aliás, antes disso, né? Antes disso, o que acontece? O meu HG conteúdo aqui, ele é um item, né? Flex. E aqui é importante a gente visualizar isso aqui. Eu tenho um primeiro item, um segundo item e um terceiro item, sendo que o meu segundo é esse grupo todo.
Aqui eu fiz um eixo principal que está na vertical. Ok? Percebam que aqui, né? Vertical. Em algum momento, né? Quando eu estiver fazendo esse layout na versão maior, eu vou ter uma inversão de eixo. Percebam? Cabeçalho, o conteúdo e o rodapé vão estar em coluna. E aqui dentro eu vou ter menu, conteúdo principal e conteúdo secundário como um eixo invertido, né? Um eixo transversal ao eixo anterior. Quando eu tiver isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter 3 elementos, onde o todo aqui é um flex com essa direção. E aqui dentro, né, o que eu vou ter? Eu vou ter um outro flex container, né, então esse cara vai ter que ser um container também, para que aqui dentro eu possa criar um container com a minha direção no sentido diferente, né? Então, toda vez que a gente tiver uma inversão de eixo, você sabe que este elemento aqui, né, onde os elementos estão invertidos, ele tem que ser um container. Tá? Apesar do mobile a gente não inverter, a gente vai ter que inverter quando a gente estiver lá na outra situação. Tá? Então, percebam que isso vai ter que ocorrer aqui. Então, esse meu HG conteúdo aqui, ele também vai ter que ser um flex container. Ok? Então percebam que imediatamente ele já jogou o nosso conteúdo no eixo invertido. Ok? Só que como a gente está trabalhando mobile first, né, então primeiro eu quero resolver a questão aqui do mobile. Então eu ainda vou manter esse cara aqui com flow de coluna. Ok? Vamos escrever certo que ajuda. Column. Ok? Então voltamos lá para o column e a gente refez. Mas por que então que eu já transformei esse cara em flex? Porque eu quero usar uma propriedade do flex para mudar a sequência desses caras aqui, para jogar o menu antes do conteúdo principal. E a gente pode fazer isso usando uma propriedade que só vai funcionar em flex itens. Tá? Então agora sim eu quero pegar esse nav aqui para indicar para ele que ele tem que voltar na ordem dos elementos. Então eu vou pegar lá o nosso HG conteúdo, maior nav, ok? Então agora sim eu posso pegar esse elemento aqui e aplicar uma propriedade nele, né? Agora que ele é flex, né? Agora que ele é um item flex, porque o seu pai é um display flex, eu posso aplicar a propriedade order. Tá? Então order vai me dizer a ordem desse item. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui uma ordem 3, percebe que ele ia aparecer embaixo. Né? Se eu coloco uma ordem -1, ele volta um elemento na sequência. Tá? Então, percebam que eu consigo manter a minha tag main antes aqui, para o caso do robô, perceber que isso aqui é mais importante que o outro. E aqui no CSS eu faço visualmente ele aparecer antes. Okay? Isso é bem legal. Então, bem legal. O que a gente pode começar a fazer aqui também é começar a trabalhar os nossos as nossas demais estilizações. Uma coisa que ainda não está certa, né? Percebam que quem está ocupando o espaço que sobrou aqui, né, é o último elemento. Eu não quero isso, né? Na verdade, ninguém está ocupando espaço. Todos eles estão com seu tamanho padrão. Eu quero que este conteúdo principal aqui sempre seja o elemento que vai ocupar o espaço máximo disponível para ele, né? Então eu posso vir aqui, né? A gente já selecionou ele para mudar o fundo e colocar aqui flex 1 para ele. Então agora quem ocupa o espaço todo aqui, né, é o conteúdo principal, ok? E a gente já tem algo bem bacana para o nosso layout mobile, tá?
Então vamos ver como é que esse cara se comporta aqui, né? Vou dar um F5 aqui. Percebam que ao redimensionar, ele está ocupando aqui a tela toda, né? Ok? Está se comportando muito bem em relação ao redimensionamento. Outra maneira de você estudar isso aqui é usando as ferramentas do desenvolvedor, né? E usando aqui, né, ó, esta opção aqui, que permite que a gente simule, né, dispositivos diferentes. Então eu estou usando aqui uma simulação de responsividade, estou reduzindo e aumentando o conteúdo e a gente vê que ele realmente respeita aquilo que a gente gostaria, né? Só se for muito pequeno mesmo, aí o flex vocês já sabem, né, ele pode vazar, mas isso aqui realmente ele não acontece na prática. E aí a gente tem um design já, né, bem interessante aqui para o nosso mobile. E a gente já pode começar aqui a pensar em estilizar o nosso design para telas maiores, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para telas maiores, né, é definir aqui, por exemplo, que quando a minha mídia tiver pelo menos, vamos dizer, 768, esse é um número muito utilizado, tá? Mas não precisa ser esse número, vocês coloquem aquele que fizer mais sentido para vocês, tá? Testem o seu layout e vejam o que faça mais sentido. Então, estou dizendo aqui que eu vou criar uma estilização diferente para quando esse item tiver mais que 768 pixels, ok? E aqui, a primeira coisa que eu vou alterar é este layout que a gente colocou em coluna aqui. Eu quero que quando eu tiver mais de 768 pixels, o meu layout seja em linha, né? Então lembra, ó, ele está em coluna quando tiver pequeno e quando tiver maior eu quero que ele esteja em linha, né? Eu vou alterar uma propriedade aqui, ó, deste elemento conteúdo aqui, ó, que é o elemento que tem todos os demais, tá? Então, primeiro eu preciso pegar ele, né? Então vou falar ponto .hg conteúdo. Percebam que é o mesmo elemento daqui, né? Que ali estava com coluna. Agora eu vou dizer que ele vai seguir um fluxo em linha. E aí, aqui, né? Nessa tela eu não tenho 768 pixels aqui, então ele fica com layout em coluna. Eu vou reduzir o zoom aqui para ver se a gente consegue pegar. Ó, percebam que a hora que eu reduzo o zoom, né, ele pega, mas ficou muito ruim para a gente trabalhar. Deixa eu voltar o zoom aqui e vamos visualizar isso aqui numa janela real, né? Então, ó, percebam que agora, nessa situação, ó, eu tenho mais de 768 pixels, portanto, ele vai exibir aqui na horizontal. Se eu reduzo, quando ele passa a ter menos de 768 pixels, então prestem atenção aqui no tamanho, né? 760 e ó, quando ele passa, ele muda o eixo, né? O eixo aqui está na vertical e agora o eixo está na horizontal. Então a gente conseguiu já fazer boa parte da nossa estilização para elementos maiores, né? O que a gente precisa ajustar agora é a largura para esses elementos aqui, né? O conteúdo secundário e do menu, que está muito pequenininho. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso aqui estilizando os elementos, né? Então a gente pode pegar aqui o nosso HG conteúdo e pegar os naves dentro de HG conteúdo e também as sides dentro de HG conteúdo. Porém, né, eu vou colocar a mesma estilização para os dois. Se eu vou colocar as mesmas estilizações para os dois,
na verdade é só separar aqui por vírgula, né? Então aqui a gente vai ter uma estilização para essa, uma estilização, né, umas regras que vão valer para os dois. E aqui eu vou dizer que esses elementos aqui, eles não vão ser flexíveis. Então, em vez de usar um flex 1, né, eu vou usar aqui um flex 00, né, então ó, não é flexível nem para aumentar nem para diminuir, só que daí eu preciso ter um tamanho base, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 pixels, e aí vocês vão testar para o seu layout o que vai fazer mais sentido aqui. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter pelo menos 200 pixels de base aqui para cada um dos dois lados, né? Poderia tratar separadamente, obviamente, né? Criem 2 seletores aqui, um para cada um, mas esse tamanho base aqui, ó, é o tamanho que ele vai separar para esses elementos. Percebam que eles são inflexíveis, né? Então, a única coisa que é flexível aqui é o conteúdo principal. Então, olhem só como agora ele trabalha bem, né? E quando chega naquele tamanho mínimo que a gente definiu, ele troca de eixo, né? Aí a gente tem um comportamento bem bacana para o nosso site. Tá? Basicamente, a gente já terminou a estilização do nosso conteúdo. A única coisa que a gente não fez aqui foi trabalhar com larguras muito grandes, né? Então, pode ser, né, que num determinado momento você fique com uma largura tão grande que você não queira que isso atinja, né? Por exemplo, em telas de TVs, né? O que você pode fazer aqui, a técnica mais utilizada, e ela não precisa do restante, né? Você pode usar ela sozinha, é definir aqui no body, né, alguns limites. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir para o body um max width, uma largura máxima, né? Então, não quero que em nenhum momento o nosso body tenha mais do que, por exemplo, eu vou colocar um valor baixo aqui para a gente conseguir visualizar, tá? Em nenhum momento eu quero que ele tenha mais do que 1000 pixels, ok? Não vai refletir em nada, porque eu não tenho 1000 pixels aqui. E eu vou dizer para ele, vamos ver como é que isso aqui fica já é um bom exemplo para a gente. Então, vou dar um F5 aqui. Aí percebam que a nossa janela ela não passa de 1000 pixels. Então, percebam que eu estou com 1205 aqui, né? Ela tem todo aquele comportamento que a gente conhece até que ele chegue em 1000 pixels. Quando ele passa de 1000 pixels, ele atinge o max width aqui, né? Então, ele não cresce mais. A única coisa que não está legal aqui é que ele ficou alinhado aqui, né, no fluxo normal da página no lado esquerdo. A gente consegue acertar isso com um truquezinho de margem, né? Lembra que a margem ela tem primeiro, se eu usar uma só é a margem de todos os lados, mas se eu colocar duas margens aqui, essa segunda margem ela diz respeito à margem horizontal, né? A primeira vertical, a segunda horizontal. Se na margem horizontal eu colocar o valor alto de automático, olha o que vai acontecer. Vou atualizar aqui, ó. Ele vai inserir espaços automaticamente dos dois lados. E aí a gente passa a ter esse elemento automaticamente centralizado, tá? Então agora eu tenho em viewports pequenas os elementos empilhados. Quando ele passa de 768, a nossa Media Query joga esses elementos no eixo invertido, né? Estava no vertical, agora ele está no eixo horizontal. E a hora que ele atinge a largura máxima que a gente colocou para o body, ele vai completar isso aqui com margem, ok? Então isso aqui é margem do elemento body, ok? E assim a gente tem o nosso layout, né? O nosso cálice sagrado dos layouts completos. Então a gente conseguiu
aí, de uma maneira bem simples com Flex, desenhar um layout, e agora você poderia preencher ele com o conteúdo que você achar mais adequado. Então, muito obrigado por assistir essa aula e até a nossa próxima aula.